A Dolores contratou a Daiane porque ela matou o marido e queria que a Daiane não deixasse vestígio nenhum do crime, e agora a agência tá ligando. Sil, tá sabendo do babado? Quem te contou? Foi a gringa. Eita, gringa fofoqueira! E aí, você que mora fora e já percebeu que o imigrante brasileiro desenvolve talentos assim, que a gente nunca imaginou ter? Eu sou a Paula. E eu sou o Gui, e esse é o Babados da Gringa, podcast de brasileiros vivendo situações lá fora, no mundo, que, sinceramente, melhor nem comentar. Ou, quer dizer, sei lá, ai. Você já mandou sua história pra gente? Vai lá no babadosdagringa.com.br. Pode mandar áudio, mandar texto, a gente aceita tudo. Só manda, só manda, só manda. E aí, minha amiga, como está a sua semana? Como foi a sua semana? A minha semana foi boa, mas o babado que eu tenho pra trazer é uma parte 2 de um babado que eu tinha contado antes pra vocês. Lembra do meu vizinho creepy? Que eu falei do meu vizinho? You! Sim, tem a parte 2 dessa história. A minha cachorrinha, tadinha, ela tá doente. Ela precisou fazer uma cirurgia. Então ela tá andando com aquele cone da vergonha, sabe? Que assim, O abajur. O abajur. E a gente Coitada. fechou o portão, assim, no meu apartamento tem uma sacada com uma escada que vai pro quintal. Então, o que a gente fez? A gente fechou a portinha da escada que vai pro quintal. E às vezes ela fica deitadinha ali no balcão, assim, na sacada. Só que como ela fez cirurgia em 3 patas das 4, eu e meu marido falou, não vamos levar a Brisket pra caminhar agora, deixa ela só fazer as coisas aqui. Beleza. Estou indo para o metrô semana passada, andando assim, não com passo de brasileiro, andando com passo de nova-iorquina mesmo, que você anda super rápido assim, e daqui a pouco eu só escuto um "Uou!". O que foi, gente? Que eu não conheço ninguém no meu bairro. Era meu vizinho. E meu vizinho perguntou, ai, o que Pierce aconteceu? Brosnan. Ele, o que aconteceu com sua cachorra? Ela tá bem? Aí ele, é que eu Gente. vi. Eu vi que ela tá com cone, que ela tá andando mancando. Guilherme, quanto tempo esse cara fica olhando aqui pra cá? Amiga, eu tô muito preocupado. Não, agora sério. Memes à parte, esse cara é um stalker da porra. Que isso? Ele tá, tipo, Muito. sentado com binóculos, tipo, olhando pra sua casa? Exatamente. Então, primeiro ele falou que eu trabalho muito. Agora ele já sabe que minha cachorra não tá bem. Eu não sei. E assim, daqui pra onde eu tô, à noite eu consigo ver o que tá acontecendo dentro do apartamento. Mas durante o dia eu tô olhando aqui, eu não consigo ver nada. Como é que esse cara tá vendo isso tudo, Guilherme? Amiga, começa... Você já viu o clipe da Taylor Swift, You Belong With Me? Aqueles, né? Não. Que ela, basicamente, no clipe, ela é uma nerdzinha e ela tá numa casa e aí o crush dela mora na casa ao lado. Eles começam a se comunicar por tipo, papel escrito, assim, tipo, cartaz pela janela. Eu acho que você tem que começar a escrever uns cartazes do tipo, I'm calling the police. Sei lá, sabe assim, tipo, I know you're watching, stop being creepy, sei lá, alguma coisa assim. É o momento translate, tá, gente? Basicamente, pare de ser estranho, eu sei que você está me assistindo, tipo, vaza daqui, meu filho, porque não é possível. Exatamente, eu achei muito estranho. Essa foi a coisa mais babadeira que aconteceu na minha semana. Mas e você? Como você tá? Me fala. Amigo, eu estou revigorado pós-férias, pois acabei de voltar do Japão. Que tudo. E eu estou muito orgulhoso da minha evolução espiritual, porque eu não toquei nenhuma vez Arigatchan do Chan no Japão. Eu cantei Evolução algumas. espiritual ou oportunidade que foi perdida? Pois é, não sei, talvez eu tenha que voltar agora e gravar um Reels, um conteúdo, né? Cantei algumas vezes Samurai Quer Ver Bumbum Mexer, Samurai Quer Sushi pra comer. Mas eu não toquei, acabei de pensar nisso. Então eu tô assim, feliz da vida, reenergizado, porém passei por uma situação lá que foi gringos sendo gringos, né? Estamos na fila de um restaurante. Galera que já visitou o Japão talvez tenha mais clareza disso, mas as coisas lá são muito pequenas, isso é muito engraçado. Então os restaurantes são muito pequenos. Dá uma sensação que tipo, o chefe tá quase que cozinhando pra você, assim. Então é muito comum
você tem um restaurante que tem, tipo, um balcão e, sei lá, 4 lugares, 5 lugares. É muito pequeno. Então, é muito natural você olhar e ter filas em todos os lugares, porque, enfim, pessoas querem comer nos lugares. E aí, estamos numa fila de uma massa lá, que é uma massa que o senhor, meu marido, saiu daqui de casa já falando dessa massa que ele queria comer, que é basicamente um tipo de macarrão chamado udon, mas no estilo carbonara. Gente, Só. é Delícia. bizarro. E assim, tem a comida japonesa que é o tempurá, que é basicamente um empanado. Qualquer coisa empanada e frita a gente sabe que é muito gostosa. E o empanado deste prato era uma fatia de bacon, só a parte da carne. Gente, era enfim. Beleza, sabíamos que ia ser uma delícia, porém tinha fila pra enfrentar até chegar nessa delícia. E aí estamos na fila, chega um casal atrás da gente, um homem e uma mulher, um casal hétero. E a gente lá interagiu muito, ficou lá conversando e tal, nada. De repente, o cara do casal começou a interagir com a gente. E aí demorou 5 segundos pra eu perceber que ele estava bêbado. Nossa. Posso perguntar da onde que ele é? Qual país? A Austrália. Ele e ela. Aí beleza, começaram a conversar com a gente e tal. E aí só que ele tava naquele nível de bêbado. Sabe quando o bêbado perde um pouco a noção do espaço? Então que ele fala muito perto, então ele fica tipo meio que muito perto de você conversando. E aí tipo, e eu tava meio tipo, respeite minha bolha e tal. Beleza, mas aí eles estavam sendo simpáticos. Ele tinha um humor meio ácido, mas eles estavam sendo simpáticos. A gente ficou lá conversando e tal, nananã. Aí ele perguntou com que a gente trabalhava, a gente conversou e tal. E aí eu perguntei com que ele trabalhava. E aí ele deu uma descrição que foi meio vaga, que foi do tipo, basicamente mora em lugares meio fodidos pra implementar soluções de infraestrutura, tipo uma coisa meio assim. Só que aí se ele é engenheiro, se ele é petroleiro, o que ele é, não sei. E aí ele começou a contar que ele morou 3 anos na Tailândia, 2 anos não sei onde, 2 anos não sei onde, pipipi, papapó, lá, e ficou falando da vida dele, bêbado, falando. Aí, dado momento da conversa, ele me solta. Da onde vocês são? E eu tava com meu marido com um amigo, 3 brasileiros. Aí, sou do Brasil. E aí ele me solta. Então você entende o que é um lugar fucked up. Epa! Não. Imediatamente ele falou, então você entende o que é um lugar fudido. Imediatamente eu falei, Eu fiquei muito orgulhoso de mim. I'm allowed to say that. You are not allowed to say that. Muito bem. Ou seja, eu falei, eu posso falar isso do meu país, você não pode falar isso do meu país. Se você falar isso do seu, problema é seu. Mas do meu, você não vai falar. Aí ele, ok, fair enough. Aí eu já, tipo, só que eu não fiquei com raiva, só que eu já fiquei alerta, né? Enfim, aí a conversa foi seguindo, não parou por aí. A conversa foi seguindo, e aí foi seguindo. E aí eu fui vendo meio, os caras tá meio over, né? Tipo, chato, só que aí, tipo, não tinha como fugir dele, porque a gente tava na fila, e ele tava na fila, e ele não parava de falar, e ele começou a falar, teimando que os peixes na Austrália são muito mais frescos que os peixes no Japão. Filho, tipo, mano, a gente basicamente tá no lugar que inventou comer a porra de um peixe cru, que assim, fresco. Enfim, foi falando. Até que ele vira pra esposa dele. E eu... Gente, muito sem noção. Que aí ele vira, e aí não me pergunte como a gente chegou nesse assunto. Ele me vira pra ela e fala assim... Nossa, fulana, você poderia... Veja bem, você poderia... bem que fazer uma cirurgia nos peitos, né? Pra aumentar um pouco os seus peitos, que eu acho eles meio pequenos. Aí na hora já baixou o feminista em mim, Aí eu ouvi e falei, gente, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu não vou ficar quieto. Aí eu virei pra menina e falei assim, apenas se você achar que existe alguma questão com o seu corpo, pois você é a pessoa que tem que decidir se quer fazer ou não qualquer intervenção no seu corpo. Não opinião alheia. Então assim, se você acha que você precisa de peitos maiores, coloque. Caso contrário, não leve isso pro seu coração. E ele tipo, lá. Aí, a melhor parte foi... Também não me pergunte como chegamos nisso. Acho que começamos a falar da Turquia, sei lá o quê. E ela virou pra ele e falou... Bom, eu estou feliz com os meus peitos. Já você, com a sua careca que está se formando, eu acho que você deveria ir pra Turquia, então fazer um implante, em vez de ficar sugerindo que eu coloque silicone. Nossa! Na hora aí eu, aplaudi a menina. Eu olhei pra cara dela, e isso tudo na frente dele, obviamente. Eu olhei pra cara dela e falei... Olha, você foi muito perspicaz. A vingança veio assim... Desculpa, depois dessa...
Aí o cara ficou calado e pra terminar, entramos no restaurante. 5 minutos depois a gente recebe uma garrafa de saquê na nossa mesa. E o cara mandou pra gente saquê. Bebi. Olha. A história termina aqui, não preciso nem de comentário. Bebeu, ótimo. Gente, eu não. Sabe? Aí, tá vendo? Eu fico sem palavras. Eu fico sem palavras. Eu entendi. Meu silêncio é meu comentário. Na hora que eu vi, eu falei, gente, podia ter gravação amanhã, porque eu quero contar essa história. Enfim, o saquê estava uma delícia. Que bom. E assim, é bem interessante ia falar o nervo, pensando em inglês, mas como as pessoas se acham no direito de criticar coisas que elas não entendem e que não cabem a elas criticar. E eu sei que eu vivo falando, o homem branco hétero, hahaha, mas... Entendeu? Assim, seguimos. Se podia ficar mais claro que isso, acho que não. Eu também tô cheia de babado pra contar. Hoje a gente vai trazer a história de uma brasileira que chegou na gente de um jeito diferente. E aí eu queria, inclusive, até aqui agradecer esta brasileira, porque essa história chegou pra mim via Instagram, porque a gata fez um conteúdo na internet contando essa história, e eu dei muita risada. E falei, gata, como assim? O nome da nossa querida ouvinte, que ela me permitiu falar o nome dela, então... E também a cara dela tá no Rios, é Daiane. E ela é chiquérrima, não é só Daiane, querida, é Daiane Foster. Chiquérrima. Brasileira que mora aqui nos UK. E aí, qual que é a história da nossa querida Daiane? Ela se mudou pra cá e foi trabalhar fazendo faxina no interior da Inglaterra. E no primeiro dia de cliente novo, nesta nova profissão, ela recebeu uma ligação perguntando onde é que estava o marido da cliente. E ela entrou em pânico. Ela recebeu a ligação de quem? Do dono da agência, porque eu fiquei sabendo aqui que pessoas chiquérrimas têm uma agência de limpeza. Então, o dono da agência de limpeza ligou pra ela falando, gata, cadê o marido da fulana? E ela, oi? E a coisa toda vai piorando, porque assim, ela achou que estava sendo acusada de uma coisa, que todo mundo pensou, que eu sei que vocês pensaram, mas a verdade era pior. Então vamos lá entender o que aconteceu com a história dessa menina. Então vamos lá. Essa menina, ela veio pro Reino Unido através de uma agência, que é uma agência de talentos e pessoas, enfim, que querem se realocar. E aí, começo de vida de imigrante, perrengue, raiz. Trabalhou pra caramba, dividindo casa, vendendo almoço pra pagar a janta, pegando serviço em tudo quanto é canto, sabe assim, trampo, perrengue, aquela loucura. E trabalhar com faxina, gente, não é fácil, porque além de tudo, você tem muita carga horária e eu descobri que tem muitas dessas pessoas que ficam fazendo vários turnos no mesmo dia pra fazer render, porque nem sempre a faxina é como no Brasil, que se ficar o dia inteiro faxinando a casa com aquele primor, às vezes o cliente contrata por horas, então você fica tipo 3 horas na casa de um, vai 4 horas na casa do outro, enfim. E aí você acaba fazendo um super turno e ela tava ali, ralando muito na faxina. Eu li um livro há uns meses atrás falando sobre isso. Era uma jornalista que ela resolve investigar melhor a vida de algumas profissões. E uma delas era ser faxineira. Então, assim, ela só sobrevivia com o dinheiro da faxina, não falou pra ninguém que ela era jornalista, ela se comportava como faxineira mesmo. E ela escreveu um livro relatando que tem coisa que a gente nem pra pensar, assim. Por exemplo, limpar o vaso dos outros, o impacto emocional que isso tem em você. Nossa. Limpar, tipo, você tá lá passando perrengue, quase sem ter o que comer, e você ser forçado pelo seu patrão ou sua patroa a jogar a comida fora, você não poder levar. Ela foi detalhando certas coisas que, assim, eu já sabia que o trabalho de ser faxineira é muito pesado, né? Você tá ali limpando, é o serviço braçal, é físico, você gasta, nossa, muita força durante o dia. Mas tem aspectos emocionais e psicológicos que eu não sabia. Então, um abraço a todas as cleaners que escutam a gente. Nossa, 2 abraços, porque realmente não é fácil. A faxineira aqui de casa é uma querida, uma brasileira. E ela conta cada coisa, gente, que ela já viveu aqui. Tipo, ela contou outro dia que ela limpava a casa de uma família. Tinha 2 crianças. E a brincadeira das crianças, quando os pais não estavam, era ficar empurrando ela.
2 indianinhos, assim. Tipo, e ela falava, e ela não fala nada de inglês. Então ela ficava, tipo, não conseguia nem, tipo, falar pra eles pararem, assim. Então, ela contou já de uma ex-cliente dela, que é uma cantora frustrada, que, enfim. E aí ela, causava, gritava com ela, depois ficava obrigando ela a ficar ouvindo ela cantar. Enfim. Tudo isso, minha amiga, porque a gente tem muitos talentos. E o talento da limpeza é algo muito brasileiro, gente. Concordo. Não tem igual. Me desculpem todo mundo, mas a gente é limpinho pra caramba. E ela falou que percebeu, a dona Daiane falou que percebeu isso quando começou a trabalhar com os ingleses, vendo que a coisa era um pouco mais diferente. Porque assim, o inglês faz meio que uma manutenção da sujeira. Dá uma limpeza, né? Já o brasileiro tem uma missão pessoal de querer eliminar qualquer vestígio de sujeira que exista em qualquer lugar, né? Então, uma loucura. Então, beleza. Aí, essa jornada toda, ela tava lá limpando. Falou que beleza, no começo ela tava meio normal e tal. Depois de um tempo, ela já tava entrando nas casas pensando, isso aqui sai com tal coisa, isso aqui sai com sif, vou dar uma esfregadinha aqui. E, enfim, já tava ali se habituando aos truques da faxina. Só que, em Londres, que é uma cidade bastante cara, tava muito difícil de viver. Então, assim, como eu falei, ela tava vendendo almoço pra comprar janta, dividindo casa, e mal tava sobrando, assim, o dinheiro do trocado pra ir pegar o transporte público. Só que aí, o universo sorriu para ela e apareceu uma oportunidade dela se mudar para o interior da Inglaterra. Ok, que pagava menos, não era tanto quanto ela ia ganhar em Londres, porém, ela teria moradia de graça, que só isso, ela já estava assim, muito no benefício. Concordo demais com a Daiane aqui, eu teria feito a mesma coisa. É aquela, a gente vive fazendo aquela matemática, né? Eu vou sofrer um pouco mais, mas eu consigo economizar X dinheiros aqui. Então, eu concordo com ela. Que foi o motivo dela ter ido, né? De conseguir uma grana, fazer um pé de meia e tal. E aí ela falou, vamos nessa. Aceitou. E é muito interessante pensar que o que ela conta no testemunho o trabalho ele é feito via essa agência, assim. Então, na prática, é uma coisa muito organizada. Eles ficam, obviamente, com uma porcentagem disso, mas pelo menos tem um fluxo sempre constante, consegue, de fato, ter bastante... ganha pelo volume de faxinas que ela faz, tá? E aí, tem uma coisa que ela tinha entendido o rolê todo em Londres, mas foi pro interior da Inglaterra. E aí, temos as nuances, né, das pessoas. Eu fiquei imaginando, gente, se em Londres, que é uma cidade com muito movimento, com, enfim, muita gente entrando e saindo de várias casas, tá? Imagina no interior da Inglaterra, com pessoas talvez um pouco mais estabelecidas, que vivem na mesma casa desde sempre. Imagina o encardido que deve ser em alguns lugares, né? Que, enfim, imagina o trampo que deve ser. E aí, beleza, chegou lá no interior e conseguiu uma cliente nova, indicada pela agência, que era uma senhora mais velha, vamos chamar ela de Dolores. E a Dolores basicamente recebe esta amiga brasileira, e Dolores ter uma predileção por faxineiras brasileiras, pois sabia que o negócio era bom. Falou, minha filha, seguinte, essa casa não vê uma faxina decente faz... Então, assim, capricha. Pode limpar sem medo, bota pra quebrar, vira essa casa de ponta cabeça, limpa. PS1. O nosso limpa, gente, é muito diferente. Por quê? Brasileiro gosta de jogar água em tudo, né? Pra começar. Então, toda vez que a gente vai ver uma faxina feita por não brasileiros, eles usam muito aqueles lencinhos que a gente fala, não sei se tá limpando muito bem. Então tem um protocolo diferente. PS importante. PS2. A gente tem no Brasil um hábito de deixar a casa mais aberta por conta da temperatura, por conta, enfim, do contexto todo. Isso faz com que às vezes entre muita poeira, fuligem, coisas na nossa casa. Aqui nesses países mais frios, geralmente a casa fica fechada. Então, a manutenção de limpeza é diferente, então não suja tanto, porém é fácil encardir. Então você tem que ter um traquejo ali, saber qual produto usar e tal. Então a nossa amiga já tava assim, expert, falou assim, minha filha pode deixar. Sem me pedir, eu já limpo direito. Agora que você me pediu, eu vou mostrar serviço. Sim. E essa história de abrir janela, fechar a janela é muito interessante, porque assim, toda vez que minha mãe vem visitar a gente do Brasil, ela abre todas as janelas. E aí meu marido vai e fecha todas as janelas pra não entrar nada, porque o ar tá ligado. Aí minha mãe para, uai, eu achei que eu tinha aberto a janela. Aí ela vai e abre todas as janelas de novo. E o engraçado é que a Marlene, diva icônica, que ajuda a gente aqui em casa, ela faz a mesma coisa. Ela limpa.
abre a janela, porque fechar a janela fica... Aí minha mãe, tanto a minha mãe como a Marlene falam, é que o ar, você fica abafado, o ar fica preso aqui dentro de casa. A gente gosta de deixar o vento entrar mesmo, o sol entrar. Então eu entendo o lado quer dizer, eu acho que essa questão de chegar aqui e ter uma forma diferente de limpar dá um choque inicial, né? Imagino que deva dar um choque inicial. Sim, então, a nossa amiga se acostumou, mas nesta casa, como ela recebeu o pedido, ela foi lá e limpou tudo, mas tudo mesmo. Levantou tapete, foi atrás do sofá, atrás da geladeira, dentro do armário, fez assim, aspirou a casa inteira, passou pano em tudo, organizou tudo, ela tava possuída pelo espírito ragatanga da limpeza, fez tudo que tinha direito naquela casa. Pergunta, ela limpou estilo brasileiro e a Dolores estava esperando isso? Ela estava esperando uma limpeza brasileira ou ela estava esperando uma limpeza 100%. mais britânica? Ela tava esperando uma limpeza brasileira porque ela já sabia que a gata era brasileira e meio que tipo... Eles já meio que sabem que quando o Brasil entra na parada, a gente, mano, faz direito o negócio. E aí, nossa amiga Daiane ficou feliz da vida que fez, assim, a limpeza mais profunda que ela já fez na vida dela. E saiu com aquela sensação de dever cumprido, com aquela sensação de, nossa, hoje eu entreguei pra ninguém botar defeito. Sabe assim, aquela faxina que fica um brinco a casa? Sim, sei. Amo. Sei fazer? Amo. Não, mas eu amo. Ai, casa limpa é tão bom, né? E aí... foi embora com seu cansaço, coitado, foi embora pra casa, toda orgulhosa do que ela tinha feito. Chegou em casa, aí foi comer, tomar banho, aquela coisa, né, pra relaxar um pouco depois de tanto trampo, e de repente seu celular toca. E ela, oxe, quem tá me ligando? E ela olha o número e era o dono da agência. E ela, o que será que este homem quer? Será que é mais trampo? Calma, meu filho, deixa eu me organizar aqui. Aí... minha cabeça, eu já estou indo... Lembra quando tinha How to Get Away with Murder? O seriado que eles... A minha cabeça já foi pra aí. A Dolores contratou a Daiane porque ela matou o marido e queria que a Daiane não deixasse vestígio nenhum do crime. E agora a agência tá ligando. Minha pra onde vai a fanpage da pessoa? Eu gostei dessa direção. O FBI batendo lá na porta dela, né? E aí ela atendeu o telefone. E aí o moço, dono da agência, pergunta: ô Daiane, cadê o marido da Dolores? Oi? Né, tipo, e eu vou dar conta de macho agora. E aí a nossa amiga Daiane pensou: ah, pronto, né? Essa velha vai achar que eu tô pegando o marido dela. Entrou na minha casa pra pegar o meu marido, né? E aí ela falou, como assim marido? Tipo, eu não vi homem nenhum naquela casa, gente. Aí o cara, não, você não tá entendendo. O marido da Dolores morreu. Ah, pronto, né? Aí ela, tá, e acho que você queria ligar pra massa sensitiva, porque realmente eu não consigo ver defuntos, espíritos, não é um dom que eu tenho, assim. Não, meu amor. Ele morreu e as cinzas dele ficavam numa caixa que agora está vazia. Ela aspirou o marido da mulher. Meu Deus do céu, desculpa, eu não tô conseguindo me comportar como uma host de podcast. Como assim, Daiane? Ela limpou a casa num nível tão absurdo, aspirou tudo sem questionar, só foi aspirando. E aí, assim, aparentemente, o marido da mulher não tava num jazigo, num negócio escrito Senhor Dolores. Não estava. Então a nossa gata viu, achou poeira. Ai, gente, essa véia deixou aqui essa poeira toda com esse ácaro todo juntando aqui. E aspirou. E aí a véia puta falou, como assim? O que você fez com o meu marido? Ligou pro dono da agência. E aí a menina tentou ali ainda dar um jeito, falou, não, eu posso ajudar. Ela ainda se ofereceu, a coitada. Se ofereceu a abrir o tambor do aspirador pra tentar recuperar o marido. Só que aí, minha filha, o tambor do aspirador já tava misturado com cabelo, com pelo do cachorro, com os pentelhos da véia, com tudo que tinha naquela casa, junto com o marido. Então o marido dela virou um grande mix dentro do tambor. E o pior de tudo isso, se é que dá pra piorar... Tem é como que a piorar? Dolores tem, porque todo castigo pra brasileira é pouco. Imigrante ainda, minha filha. A Dolores ficou tão puta que ela não só não queria recuperar nada, como ainda se recusou a pagar a diária. Então a nossa querida amiga se fudeu de trabalhar e de limpar
E, além de tudo, não recebeu suas boas libras no fim do dia. Ah, isso aí eu acho injusto. Assim, eu acho melhor não pagar do que ter processado, né? Aqui nos Estados Unidos, foi aí que minha cabeça já foi. A velhinha processou a Daiane. Mas, vamos pensar juntos aqui. Que tipo de processo poderia ser, né? Tipo... Danos morais? Danos morais e verdade. físicos. É verdade. Sei alguma coisa de advocacia? Não, não sei nada de advocacia. Mas Vamos eu considerar que precisaria. cinzas são... Sim. Se bem que ela é idosa, ela pode alegar, né? É uma verdade. propriedade sua, danos morais, danos físicos. Se tiver algum advogado aqui, por favor, faça o fact-check, mas você tem que entender que eu não sei nada do jurídico. Porque mas isso é o quê, né? Tipo, como chama? Ocultação de cadáver? Não tem mais cadáver, gente. Ela já misturou manipulação de cadáver. Tipo, acho que danos morais funciona. Não, eu acho sim, danos morais e físicos também, quando você... Porque no termo em português eu não vou saber, mas aqui nos Estados Unidos, quando você destrói a propriedade de alguém pode te processar porque você destruiu a propriedade dela. Eu acho que isso também cabe, né? Tipo, eu acho que sim, tem razão. Acho que sim também. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu com Daiane. E o que eu fiquei pensando é muito injusto não ter pago a Daiane. Você tinha que ter pago a Daiane em dobro, porque ela limpou tão bem que limpou até o que não deveria. Tinha que ter ganhado em dobro aí. Pelo menos a agência tinha que ter feito alguma coisa aí. Eu concordo com você. Justiça por Daiane. Felizmente, Daiane está muito bem, obrigado, vivendo sua vida e limpando outras casas, fazendo outras coisas. Mas, pra mim, a grande conclusão dessa história é: toda proatividade será castigada. Exatamente. Exatamente. E aí eu vou falar isso aqui, o que eu vou falar, como uma mulher negra e tal. Você vê homem hétero branco sendo proativo? Você não vê. Você não vê. Então, tipo, faça a mesma coisa, entendeu? Faça ali, ó, dá 80% para as pessoas acharem que seu 80% é seu 100%. Então, pois é, toda a proatividade será castigada e a nossa amiga foi, infelizmente, castigada, mas agora tá sendo exaltada. Gente, sigam a Daiane Foster, chiquérrima, e ela tem vários conteúdos engraçados pra vocês se divertirem com as histórias que ela tem aprontado por aí. Então, mais babados da gringa pra vocês. Nossa, muito, muito legal, Daiane, valeu. Obrigada por ter deixado a gente contar a sua história. Obrigado, Daiane, boa sorte. Por favor, não aspire mais maridos de ninguém, minha filha. Mas arrasou, gente. Eu tava até pensando, se fosse eu visse um montinho de poeira. Que satisfação. É tão satisfatório se eu usar o aspirador, certo? Então, enfim, eu faria a mesma coisa. Eu também faria. Quer dizer, porque pra que eu tô mentindo, né? Pros ouvintes e pra mim mesma. Eu não sou uma pessoa que sabe, assim, limpar com profundidade. Então, provavelmente, teria passado batido por mim. Mas vamos supor aqui que eu sou um ser ideal, que sabe limpar, eu também teria limpado. Eu acho que a gente tem que apresentar a Daiane pras outras rainhas do aspirador, suas vizinhas aí de cima. As lésbicas do andar de cima, que eram a Kika e a Popes. E a Popes. Não, é Dona Florinda e a Popes, que são casadas. Não, Chiquinha e a Popes. Chiquinha e Popes, é verdade. Não tá entendendo nada? Tá pensando que a gente fumou uma pedra de crack? Volte 2 episódios que vocês vão entender qual foi o barraco que a turma do Chaves aprontou na vida de Paula, né, minha querida amiga? Sim. E você que tá ouvindo a gente, qual foi a situação mais absurda que você já viveu trabalhando fora? Não precisa aspirar marido, mas assim, aprontou alguma coisa parecida? Manda aqui pra gente. Por favor, manda pra gente. Pode ser por áudio, pode ser por sinal de fumaça, pode ser por hieroglifos. Não, acho que eu nunca usei essa palavra na minha vida. Pode ser do jeito que você preferir, meu amor. Só manda pra gente rir junto. Com certeza. E assim, a gente ama áudio. Eu sei que às vezes dá preguiça, né, de você ficar digitando. Não tem problema. Manda áudio que a gente adora ouvir vocês também. Sim, sim, sim. E aí, minha gente, o Babados da Gringa vai ficando por aqui. E aí, minha amiga linda, algum recado final pra nossa querida base de ouvintes? Eu tenho um recado. Se você chegar, você que é faxineira, acabou de chegar aqui, se alguém pedir pra você limpar a casa inteira, principalmente se for uma pessoa de mais idade,
para e pergunta pra eles: tem mais alguém que mora aqui? Tem alguma pessoa que morava aqui? Entendeu? Pra você já ir pegando o ritmo do rolê e não aspirar o marido de ninguém por acidente. Só se prepara pra resposta que pode vir, viu? E dependendo da resposta, manda pra gente. Até semana que vem! Tchau!